Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor uma vez mais? Nós estamos em uma série de mensagens que nós titulamos como Porquê. Porquê? Quantos porquês na nossa vida, não é verdade? Tantas dúvidas que nós temos. E nós estamos nessa série de mensagens Porquê. E hoje o porquê é: por que eu existo? Por que você existe? Você já parou para se perguntar isso? Por que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Por que eu existo? Muitas pessoas vivem nesse mundo sem saber o propósito da sua existência, o porquê elas existem. Uma vez eu conversei com uma jovem de 92 anos, mais ou menos. É verdade, é verdade. E conversando com ela, ela disse algo que eu nunca mais esqueci. Ela me impactou com essa pergunta dela. Ela disse: eu não sei por que eu ainda existo, por que eu ainda estou viva. Eu entendi aquela mulher com 92 anos de idade, que ela ainda não entendia a razão, o propósito da sua existência, por que ela existia, por que ela estava viva. E eu parei para pensar: poxa, quantas pessoas vivem nesse mundo sem saber por que nasceram, por que existem, por que vieram a esse mundo. Quantas pessoas vivendo fora do propósito de Deus. Porque muita gente acha que tem muitas pessoas que acham que nós somos um acidente de percurso. Nascemos por um acaso, por um acidente, mas não. Deixa eu começar dizendo algo para você nessa noite. Você é um propósito de Deus. Você nasceu por causa de um propósito. Você só existe porque Deus sonhou com você. Será que eu posso receber um amém forte por causa disso? Você é um propósito de Deus. Eu separei um texto aqui para você entender melhor isso. Olha só que lindo o que diz nesse texto. Em Efésios capítulo 1, verso 4, 6, 11 e 12. Olha só. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você foi escolhido antes da criação do mundo. Deus já sonhava com você. Você consegue entender isso? Você consegue entender o quão grande é o teu propósito? Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Para quê? A resposta: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor, para quê? Diga: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha o que continua dizendo: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus é um Deus de propósito, e tudo o que Ele faz com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então você é o propósito de Deus. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor e o quê? Da sua glória. Diga para alguém: você foi feito para a glória de Deus. Se você ainda não entendeu o seu propósito, você foi feito para o louvor, para a glória de Deus. Nós somos supostos a glorificar a Deus em nossas vidas. Olha que esse outro texto diz que eu adoro em Salmos. Olha, 139, 13. Anota aí, depois você lê. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Se você acha que você não tem propósito, que você é um acidente de percurso, Deus está dizendo: você foi criado e tecido no ventre da sua mãe pelas mãos de Deus. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você é especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Glória a Deus. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Glória a Deus. Você está conseguindo entender que você é um propósito de Deus? Você ainda está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sirvo para nada. Não, você serve porque Deus criou você com uma finalidade, com um propósito. Você existe, é especial e tem um propósito de Deus. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é um propósito de Deus. O problema é que muitas vezes nós vivemos fora do propósito de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos desalinhados com o propósito da nossa existência. Deus, Ele traça um plano, mas muitas vezes nós vivemos longe desse plano de Deus. Muitas vezes nós vivemos desalinhados com a vontade, com os sonhos, com os planos de Deus. Mas nós somos um propósito. Pergunta para alguém, você está vivendo o propósito? Porque a questão não é se você crê. A Bíblia fala que até o diabo crê e treme de medo. A questão é, a grande pergunta nessa noite é, você crê? Amém, glória a Deus por isso. Mas você está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Você está fazendo aquilo que você foi gerado por Deus para fazer. Você está cumprindo o propósito da sua existência. A maior tragédia na vida do homem não é a morte. A maior tragédia na vida do homem é não cumprir o propósito da sua existência nessa terra. Isso é uma tragédia na vida do ser humano. Sair daqui sem cumprir o propósito da sua existência. A pior frustração que existe na vida de uma pessoa é isso. Ela não conseguir cumprir o propósito daquilo que ela foi feita para fazer. É como você comprar um fogão e quando você vai fazer a comida nele, ele não acende, ele não tem fogo, ele não serve para nada. Ele foi criado para cozinhar, para fazer a comida ali, só que na hora de cozinhar você vai ter que fazer um fogão a lenha, botar um foguinho e cozinhar, porque ele não está fazendo aquilo que ele foi feito para fazer. Isso frustra. Isso frustra. E é assim mais ou menos quando nós estamos desalinhados com os planos de Deus. Nós não fazemos aquilo que nós somos supostos fazer. Eu creio, amém, glória a Deus. Mas eu preciso alinhar a minha vida com o propósito, com os planos, porque eu fui criado por Deus e Ele projetou algo para mim. Você é único e especial. O que Deus projetou para você é para você. Ninguém mais vai fazer, porque você é único. Se Deus quisesse pessoas iguais, Ele tinha feito pessoas com o mesmo DNA, com a mesma digital. Não, mas cada um tem uma. Até os gêmeos, se você pegar, ele vai ter digital diferente. Porque cada um é único, especial. Foi feito pelas mãos de Deus, foi projetado pelas mãos de Deus. E Deus tem um sonho para cumprir através de você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não basta eu apenas crer. Quando a gente pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, antes dele ter esse encontro com Jesus, ele era uma pessoa crente, ele cria em Deus, só que ele estava vivendo fora do propósito de Deus. Ele conhecia as Escrituras, mas ele não estava alinhado com as Escrituras. Amém? Ele não estava vivendo aquilo que Deus projetou para ele viver, até que ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus, que foi onde a vida dele foi alinhada, e ele entendeu que ele foi chamado para pregar aos gentios, ele entendeu o propósito da sua existência. Eu fui chamado para pregar, para levar esse evangelho aos gentios, e ele fez isso e fez com excelência, glória a Deus, porque é por isso que nós temos esse Novo Testamento na nossa mão. A maioria dele, a grande parte dele, graças ao apóstolo Paulo, que Deus usou, para nos deixar essas cartas que ele deixou do Novo Testamento, amém? Como eu faço para viver o propósito? A pergunta é, então, ok, entendi isso. Agora, pastor, como é que eu faço para viver esse propósito? Estou feliz porque você perguntou, vou te explicar agora. Abre a sua Bíblia aí, nós vamos falar das bem-aventuranças para você entender o que é viver no propósito. Qual é o propósito de Deus para você? As bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Nós vivemos o propósito quando, número 1, reconhecemos que precisamos de Deus. Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Quando eu reconheço que preciso de Deus, eu estou vivendo dentro do propósito. Reconhecer que preciso de Deus é dizer, Deus, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso nada, nada posso sem ti. O Senhor é o meu pastor, é o que provê tudo o que eu preciso, é o que me guia a pastos verdes.
O Senhor é o meu pastor. Salmo 23 diz, e nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Nós estávamos falando, não sei se era na célula, onde a gente estava falando, no estudo, a gente estava falando de pastor. E o pastor é o que guia a ovelha a pastos verdes. O pastor é aquele que deixa as 99 por causa de uma que se perdeu. Esse é o pastor, que deixa aquelas 99 por causa de uma. Porque essa uma foi feita especial, projetada por Ele. E Ele não quer que ela se perca. Ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu. E o pastor é aquele que abre a porta, entra pela porta e abre a porta para as ovelhas e as conduz a pastos verdejantes. Eu não sei se tem alguém precisando de portas aqui, mas eu estou falando de um pastor que abre porta. Porta fala de lugar de acesso. Se é que você entende o que eu estou dizendo. Porta fala de lugar de entrada e lugar de saída. Eu não sei se você precisa de sair de alguma situação da sua vida, mas o pastor, o nosso pastor, ele tem uma saída para você, ele tem uma porta diante de você. Eu não sei se você precisa entrar em alguma condição, mas eu estou dizendo para você, Deus, Ele tem uma porta aberta diante de você, porque Ele é o seu pastor, e a Bíblia diz que nada vai faltar a você. Você precisa entrar por esse acesso, por essa porta que Deus colocou diante de você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se Ele é o meu pastor, Ele é a minha porta. Ele diz, a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a porta. Eu dou acesso onde você precisa acesso. Você precisa só de entrar. A porta está diante de você. Se eu estou dentro de uma situação que está complicada, Ele também é a porta de saída. Ele é seu escape. Ele é que te leva para fora. Ele te tira de um lugar onde você não quer estar e te leva a pastos verdes. Amém? Então, a primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de Deus. E bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Número 2, suportamos, nós vivemos o propósito quando suportamos as tribulações. Bem-aventurados, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando você suporta a sua tribulação, você está vivendo no propósito, está glorificando, porque você foi feito para glorificar a Deus. Eu falei há poucos dias que o cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus falou, nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta através dele, porque ele seria curado e manifestaria a glória de Deus, glorificaria o nome de Jesus. A nossa tribulação não é para nos destruir, ela é para glorificar a Deus. Quando você passar diante de um problema, diante de uma tribulação, glorifica a Deus. Deixa Deus ser glorificado através dessa tribulação, através desse problema, porque o problema não vai destruir, sabe por quê? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele te fez mais que vencedor, então você não vai ser destruído, o seu problema não vai acabar com você, Ele vai glorificar o nome de Deus. Todo problema que você enfrentar, porque você vai enfrentar, escuta isso, não é que você talvez passe por aflições ou por tribulações, é que você vai passar. Eu e você vamos enfrentar tribulações, porque é Jesus que diz, Ele não diz, talvez vocês terão tribulações, talvez vocês sofrerão aflições, não, Ele diz, vocês sofrerão, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, e aquele que está em mim, ele é vencedor em Cristo, amém? Aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você suporta a sua tribulação, você glorifica Jesus. O problema é quando a tribulação derruba a pessoa. Mas quando no meio da tribulação, no meio do deserto, você levanta a cabeça e continua prosseguindo, você glorifica a Deus. Que pessoa é essa? Que homem é esse? Que mulher é essa? Que no meio de toda uma tragédia dessa, ele consegue manter-se de pé. É porque eu sirvo um Deus que é maior do que qualquer problema. É porque eu tenho um Deus comigo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o meu Deus está comigo. O meu Deus vive, Ele é o meu Redentor.
Ele é o meu escudo, a minha torre forte, e eu não temerei. Isso é glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz algo que eu gosto muito, 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Glória, pode aplaudir o Senhor. É isso, igreja. Não baixe a cabeça diante dos seus problemas, diante da sua tribulação. Deixa Jesus ser glorificado no meio deles. Deixa Deus ser glorificado no meio dos seus problemas. Porque a sua luta hoje será o seu testemunho amanhã. Amém? Número 3, nós vivemos o propósito quando doamos nossa vida pelos outros. Quando doamos nossa vida pelos outros. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade. Dar a minha vida pelo outro. Honrar, considerar mais o outro do que a mim mesmo. Isso é um papel difícil para nós, igreja. Isso é algo difícil. Olha o que Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Isso é difícil. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que mais? Olha no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Humildade precede a honra. Orgulho, Provérbios diz, precede a queda. Vou repetir isso. Humildade precede a honra. Orgulho precede a queda. Quer cair? Deixe o seu coração se orgulhar. É só questão de tempo. O orgulho precede a queda. Isso é difícil, nos doar pelos outros. É difícil ser como Jesus, que seja a nossa atitude a mesma de Cristo. Está dizendo a palavra. Que seja a nossa atitude a mesma de Cristo, que não considerou sendo igual a Deus. Antes ele se humilhou, se esvaziou e tomou forma de servo. O problema é que hoje em dia as pessoas querem fazer os outros de escada. Está bem longe disso. Está bem longe disso. Ao invés de honrar, ele faz os outros de escada. Essa atitude não parece nada com Jesus e não glorifica nada a Deus. Precisamos honrar as pessoas, precisamos nos doar, ter a atitude de Jesus. Isso é evangelho, isso é ser cristão. É fácil estar aqui em cima e dizer: eu sou crente, eu creio em Deus. É fácil cantar música de oração. O difícil é agir como Jesus. Nós falamos na semana passada de Jesus lavando os pés dos discípulos. É um grande exemplo. Grande exemplo de humildade. Jesus, quando estava reunido ali com os discípulos, a Bíblia fala que ele tira a sua capa em um dado momento, coloca água numa vasilha, tira a sua capa, e em troca da capa ele amarra uma toalha na cintura. E ele se dobra diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro disse: não, Senhor,
Não vou permitir que o Senhor lave meus pés, porque isso é um trabalho de escravo, tem que deixar o orgulho embora para fazer isso, porque isso era um trabalho de escravo. Você chegava a visitar uma pessoa, uma família, quem vinha lavar os pés eram os escravos. Quando recebia alguém, era o papel, era normal que o escravo viesse e lavasse os pés do visitante. Por isso que Pedro disse, não, Senhor, de maneira alguma eu vou permitir que o Senhor, meu mestre, vá lavar os meus pés. Ele disse, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Ele disse, lave não somente meus pés, mas todo o meu corpo. Ele falou, não, o corpo não precisa. Vocês estão limpos pela palavra. Mas deixa eu fazer agora, porque vocês vão entender. E depois que Jesus termina tudo isso, Jesus pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Não entenderam não? Bom, vocês me dizem, me chamam de mestre, não é? Sim, de fato sou. Se eu, sendo mestre de vocês, faço isso, mais vocês devem fazer uns aos outros. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós honramos uns aos outros, isso é reflexo de Jesus. Isso é refletir Jesus. Não é quando eu faço os outros descarga que eu reflito a Cristo, não, eu reflito a Cristo quando eu me dou, quando eu me entrego em favor da outra pessoa, quando eu me esvazio para o bem de outra pessoa. Isso é glorificar a Deus na minha carne. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? No 4, fazemos e buscamos o que é certo. Eu vivo o propósito quando estou fazendo e buscando o que é correto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. É a pessoa que se alegra com a justiça, procura o que é certo, mesmo diante de um mundo corrompido, ela procura o que é certo. Quando eu faço isso, eu não tenho aquele jeitinho brasileiro de resolver as coisas, porque tem um ditado aí que é o jeitinho brasileiro, né? Não. Viver uma vida de justiça, mesmo diante de um mundo corrompido, que faz tudo errado, eu permanecer e lutar por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Viver uma vida de justiça, parar com esse jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro tem destruído a igreja, porque o mau testemunho dos cristãos tem arrasado com a igreja, tem acabado, porque um dia eu estou na igreja levantando, adorando, me ajoelhando, mas no outro dia, eu estou fazendo as coisas erradas. O que adianta? Que evangelho é esse que você está vivendo? Você não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho ele precisa ser aplicado em minha vida. A palavra de Deus ela é poderosa, maravilhosa, mas ela precisa ser aplicada à minha vida. Eu preciso viver o evangelho. O evangelho não é uma seita, é uma doutrina de homens. Ele é a palavra de Deus. Eu preciso vestir isso, eu preciso permitir que ela processe em minha vida essa transformação, me torne parecido com Jesus. Isso é evangelho. Não é dizer que é crente, não é dizer que botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Isso não é. É viver como Jesus, é seguir os passos de Cristo. Isso é evangelho. Isso é uma vida de justiça. Aquele que se alegra com a justiça. Número 5, nos importamos com a necessidade do próximo. Viver no propósito de Deus é se importar com a necessidade do próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Deus abençoa você, para você ser bênção. Deus ele quer fazer você canal de bênção. No ponto 6 diz, temos um coração puro e um espírito reto. Eu glorifico a Deus. Eu vivo o propósito de Deus quando eu tenho um coração puro e um espírito reto. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. A minha oração todos os dias é: Deus, me dá um coração segundo o teu coração. Dá-me um coração de criança, Senhor, que não guarda mágoas, que não tem rancor, que ama de uma forma incondicional. Quando você pega a criança, dá umas palmadas nela, ela faz uma coisa errada, daqui a pouco você pode olhar para ela, acabou de apanhar, ela parou de chorar, para de chorar, olha para papai, dá um beijo. Agora pega um adulto e faz isso. Tem gente anos sem conversar um com o outro. Talvez você que está aqui tem um familiar seu que você não conversa com ele,
que você não conseguiu perdoar? Pede a Deus um coração de criança. Pede a Deus para mudar o seu coração. Talvez seu coração está cheio de mágoa, de rancor, de coisas que aconteceram no passado e você não consegue se livrar. Está preso ao seu passado por causa do ódio no seu coração, por causa do rancor, da mágoa. Peça a Deus um coração como esse, um coração de criança. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Que Deus nos dê um coração puro, igreja. Que Deus nos dê um coração puro e um espírito reto. Número 7, promovemos a paz. É quando promovemos a paz que nós glorificamos a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não é aquele que promove a guerra, não, porque tem gente que vive em guerra e quer colocar a guerra na vida das pessoas. Tem gente que caminha em guerra. Se aproximar dela, você entra em guerra também. É desse jeito. Promova a paz. Porque quem tem Jesus, tem a paz, porque Jesus é a paz. Ele não fala sobre, Ele é a própria paz, Ele é o príncipe da paz. Quando eu tenho Jesus, eu tenho paz, eu não ando em guerra. Promova a paz no seu lar. Promova a paz no seu trabalho. Promova a paz no seu relacionamento. Tem gente em guerra. Promova a paz e glorifique o Senhor. Glorifique a Deus. Promova a paz na sua igreja. Promover a paz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E para terminar, número 8. Quando não recuamos e prosseguimos para o alvo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da palavra da justiça, pois deles é o reino de Deus. A Bíblia fala que quem coloca a mão no arado não olha. Deus não tem prazer naquele que recua, que retrocede, mas aquele que olha para o alvo, que é Jesus. Mesmo quando é perseguido, mesmo quando enfrenta problemas, ele persegue para o alvo. Ele continua olhando Jesus. Ele não recua. Ele sabe que tem uma coroa que lhe espera, ainda que ele passe por momentos difíceis. Ele está olhando sempre para Cristo. Olhe para o alto, não olhe para baixo, não olhe para o lado. Ele diz, olhe para o alto, coloque os seus olhos nos céus, coloque os seus olhos em mim. Persiga, prossiga, permaneça firme, porque uma coroa da vida nos espera, querido. O apóstolo Paulo chega um dia que ele diz, corri a corrida, venci, permaneci com a fé, cumpri o meu chamado. Permaneça firme, não desista. Não desista. Você já pensou em recuar algum dia? Fala para alguém, você já pensou em recuar algum dia? Fala com alguém, fala. Você já pensou em desistir? Fala para ela, não desista não. Prossiga para o alvo. Não desista, prossiga para o alvo, porque Cristo te fez vencedor. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Feche seus olhos onde você está, não converse nesse momento. Deus, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, Pai. Que momento precioso em tua presença, Pai. Ajuda-nos a viver nesse propósito, Senhor. Ajuda-nos a nos alinhar nesse propósito.